Olá, buongiorno. Eu vi não disse que iria fazer a parte 2 de personagem de Shumatsu no Valkyrie ou Record of Ragnarok, perdão, que poderiam vencer o Nis com facilidade. Aqui está a parte 2. E eu comprei um novo volume, no caso que já tem aqui vendendo no Brasil, o volume 5 de Record of Ragnarok. Quero depois comprar o volume 6, que é muito bom. Claro, eu também vejo no celular, mas é muito bom ter um volume físico. E bom, só um da capa já dá pra se mostrar que é um que poderia vencer facilmente, simplesmente respirando. Que é o Hércules, já que ele é um semideus, depois vira realmente um deus. Então só isso eu acho que já seria o suficiente, né? E Onis não tem armas divinas, que são... Porque, né, todo mundo ressalta o argumento das lâminas nitirins, mas eles só podem ser decretados por lâminas nitirins porque elas absorvem o poder do Sol, que é a radiação gama, no caso, que exala a radiação gama e destrói as células dos Onis. Mas o contrário não é verdade. Por exemplo, deuses podem, por exemplo, ser feridos por armas divinas, podem, mas também podem por seres realmente muito poderosos, mas que os Onis não estão entre eles, já que eles estão no plano mortal. No plano mortal, nada que for construído ou de lá pode ferir algo que já esteja divino. É uma coisa simples de entender. Aí, no caso, eu vou falar hoje de 3 personagens. Na verdade, 4, desculpe, 4. No primeiro vídeo eu falei de 2. Um oponente do Lubu e o Lubu, que é do primeira luta de Shumatsu, o Record of Ragnarok. Aí no caso, primeiramente eu vou falar aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, é o Tsubame Gaishi, que é dito bem aqui, ó. Que tá vendo, ó, que tem a velocidade de 200 km por hora, que pode até alcançar uma andorinha. Isso são bichinhos rápidos, né? Então, por exemplo, se mesmo com esse fato de lâmina de tirim, era só dar uma tirim pro Sasaki, por exemplo, então. Que ele aí, ó, lançou o episódio 9, né, de Demon Slayer, da terceira temporada. Ele ia fazer que nem o Toqueto com o Gyoko. Porque, bem, ele enfrentou o Poseidon, que é milhares de vezes mais rápido que o Gyoko, não importa qual forma que seja, ele é mais rápido. E o Sasaki até que tem uma sorte grande, né, já que ele conseguiu vencer o Poseidon. Mas, né, por pura sorte e arrogância do Poseidon, não querer usar nem metade dos seus poderes. Mas então, além disso, temos o fato que quem ele estava enfrentando era o Poseidon, que tem uma das velocidades maiores do verso de Shumatsu, que só não é maior que o Zeus e o Adão, mas porque eles são os que estão acima e no topo de qualquer um no verso de Shumatsu e velocidade. Eu vou falar mais o seguinte. Aqui no caso tem quando o Poseidon ataca usando Medusa, Lope, Deméter, dá pra ver, né? Ele está criando, aqui também dá pra ver, milhares de clones, no caso clones não, imagens pós-residuais de quando tem muita velocidade frigida, sobre um domo, aqui ó, dá pra ver também, no Sasaki, tô mandando um monte de tridentada no Sasaki. E dito também pelo narrador, que é o Randall, mas também ele é confiável de qualquer jeito, né? Que o Poseidon poderia fazer isso em toda a Terra, numa velocidade muito insana. Então, e meio que o Sasaki conseguiu com o tempo se adaptar a esse Poseidon. Que vamos levar em tese, gente, que os Onis, eles têm um negócio de eles só poderiam agir de noite. Os deuses não têm isso e os humanos também não têm. Claro, os humanos têm vantagem contra os Onis, sim, eu sei. Mas se um Oni, por exemplo, eu já falei do Gyoko, né, que não é spoiler, né? Acabou de lançar o episódio, né? Não é spoiler se eu falar que ele morreu, que ele foi decapitado
por usar uma técnica, porque o Tokido usou uma técnica que encobriu a sua presença, né? Digamos assim. Mas ó, outro Oni que eu poderia citar, que o Sasaki venceria facilmente, seria o Rui, Lua inferior 6 ou 5. Acho que é 5. Por quê? Bom, fios deles realmente seria um problema, mas como eu disse, o Sasaki ele conseguiu analisar todo o Poseidon e criar milhares e milhares. E aí, gente, desculpa aí pela ruptura, é que sem querer deu uma falha aqui no celular. Tô gravando no celular, né, gente? Ainda tudo gravando no celular. Mas aí, continuando, eu tava falando do Sasaki Kojiro e do Poseidon, não é? Bem, realmente, né? Poseidon, ele tem uma velocidade infinitamente mais rápida que quase todos os personagens de Demon Slayer. Por exemplo, se ele usasse aquele golpe, por exemplo, em outro Oni que não seja o Gyoko, por exemplo, ele fosse pra Terra e usasse esse golpe, bom, tanto no Gyoko também, porque o Gyoko não teria a mesma coisa, algumas espadas pra, no caso, tentar defender um pouco, ou tentar desviar, porque ele não é mais rápido, não tem bons reflexos como tanto o Sasaki quanto o Poseidon. Então ele seria perfurado de todas as maneiras, de todos os locais, como realmente como um domo, como tudo no domo tivesse vindo assim, ó, pra destroçar. Aí todas as células dele seriam destruídas. Aí o que vale você poder se regenerar se o que te faz regenerar foi destruído, né? Então, aí outro no caso seria, talvez, deixa eu ver, Kokushibo. Não, quer dizer, não, Kokushibo não. Não, que eu tava pensando era numa casa, desculpe. Uma casa, ele sempre tem esse negócio no caso de quando vê uma pessoa forte, pedir pra ela ser Oni. Eu acho que isso, aí ele falou, tipo, eu tô imaginando assim, ele pergunta se ele quer se tornar ou não Oni. O Poseidon diz que ele já é imortal, ele fala, desculpa, eu confundi você com um humano. Ah, meu pai, F a casa. Ele ia levar uma na cabeça tão grande, uma estocada de tridente. Seria triste. O funeral não teria cabeça para ser usada no funeral. Bom, na verdade não teria nada, né? Porque todas elas seriam esmagadas, né? Mas é tipo isso, no cenário onde ele sem querer irrita o Poseidon e o Poseidon mete um tsunami de estocadas, né? Só que com tridente, ou seja, ainda mais afiado e perigoso. Agora vamos falar de outros. Bom, aqui Adão e Zeus. Zeus tem um golpe chamado o soco que ultrapassa e supera, controla o tempo. Ou seja, faz essas três coisas: ultrapassa, supera e controla o tempo. Ou seja, quando ele faz isso, ele começa a usar esse soco, o tempo começa a congelar. Não é instantâneo. Tipo, parou, socou, tu para. Socou, parou. Assim, tipo, não é tão instantâneo não. Mas mesmo assim, ele tava vindo com um soco com essa energia amarela, que tá no anime, tá na primeira temporada, na segunda luta contra o Adão. E bem, os olhos do Adão parecem que estão além do tempo, né? Porque ele conseguiu esquivar e copiar de volta e acertar. E tipo, se no soco não tinha tempo naquela hora, a massa era infinita, porque não tinha nada pra restringir a massa de ambos as pessoas ali, né? Então, o Zeus literalmente levou um buraco negro, algo tão massivo que nem a luz escapa, né? Já que não tinha luz naquela hora, tava tudo preto, né? Então, e mesmo assim, ó, tipo, ele ficou assim, eu acho. Tá vendo aqui? Dá pra ver, né? E no caso, dá pra dizer que ele fez isso. Ele levantou e só botou a cabeça no lugar. No caso, o pescoço no lugar. Aí voltou a lutar. Só isso mesmo. Ó, uma melhor aqui. Eu só recebi um soco que levou meu rosto daqui pra lá, com massa infinita, e botei no lugar, de boa, toda uma sexta-feira.
viu? Se o Zeus quer só se divertir, por exemplo, tipo, vamos ver o Doma, por exemplo. Ai meu Deus, tem que achar um caixão de gelo pro Doma, meu pai. Cochichubu também. Porque não importa o quanto o Cochichubu tentasse ferir o Zeus, ele ia desviar rapidamente. Porque até com os golpes que o Adão copiava para atacar os Zeus, ele conseguia alguns desviar, nem todos, é claro. Então imagina os golpes de espada do Kokushibo, que nem chega a superar a velocidade do som. Porque quase todos os deuses, no mínimo, podem superar a velocidade do som. Isso é algo inegável. Você pode ver o anime e o mangá pra ver que eu não tô falando nenhuma mentira nem falácias, viu? Então, e o Adão, eu tô botando isso porque justamente ele tava copiando o Zeus, né? Então, e se ele consegue copiar Deus, gente, tentamos, né? Ele poderia copiar muito bem a habilidade de outros Onis. Por exemplo, ele se encontra com um Gyoko e ele vê ele matando humanos, você se mete de fúria e copia aquele vaso e joga no Gyoko. O Gyoko vai morrer pelo próprio ataque. Por exemplo, aquele ataque de veneno, ele vai se envenenar pelo próprio veneno dele. É claro que eu sei que a célula... Até apareceu isso na terceira temporada, que um ataque de uma... no caso, não funciona tão bem assim, porque tipo a célula contra a mesma célula, né? Mas a gente não tá botando essa hipótese, porque isso foi mostrado só com Lua Superior 4. E isso nunca foi mostrado, acho que nem vai dar direito para ser mostrado com o Lucifer 5, já que ele morreu. Desculpa se você não sabe disso, mas lançou esse episódio hoje, tá todo mundo falando dele. Então, é meio que isso. Esses são 4 personagens da parte 2 aqui que eu tô falando, que podem vencer o Nis com facilidade. Não que, tipo, eles levem um verso. Podem até ser, mas eu não tô com tanta base assim não. Mas ó, volume 5, compre, vocês vão gostar do mangá, é ótimo. Pelo menos o desenho e as lutas são melhores do que no anime. A segunda temporada melhorou, no caso das lutas um pouco, melhorou, tá melhorzinha, no caso dá pra assistir e se divertir. Ainda vai ter a luta do Buda, então ainda vai ter anime de Shumatsu nesse ano pra assistir. Então valeu, gente, valeu.